que são caros, a atenção psicossocial, para que a gente possa, né, ir construindo conhecimento aqui junto sobre eles. Nesse primeiro momento, a gente falou sobre território, matriciamento e projeto terapêutico singular, e hoje a gente vai falar sobre outros 3 conceitos, que vão ser rede, intersetorialidade e cuidado colaborativo. Essa primeira roda aconteceu dia 28 de janeiro, né? E agora a gente está fazendo essa sequência. Gente, então, eu vi aqui que a Maria Gorete, ela chegou. Ela vai ser uma das nossas primeiras pré-inscritas a falar. Uma breve apresentação, né? Ela é professora da UF, no campus Santo Antônio de Pádua, e ela acompanha algumas pesquisas sobre a rede de atenção psicossocial no programa de pós-graduação em ensino. Ela também é doutora em saúde pública pela Fiocruz, e ela já foi coordenadora de um dos primeiros CAPs do interior do estado do Rio de Janeiro. Maria Gorete, se você quiser, você pode já começar essa fala. Rapidinho, antes da Gorete começar, Lisete, se você puder fechar o seu microfone, que está dando um pouco de interferência aqui na chamada, por favor. Agora. Obrigada. Bem, gente, eu agradeço, né, o chamado aqui para falar sobre rede, que foi uma possibilidade de parar, organizar o pensamento sobre um conceito-chave em pesquisas que eu já acompanho, enfim. É um conceito que me é muito caro, né, nesse sentido vou falar aqui dessa dinâmica relacional, né, dessa necessária dinâmica relacional entre pessoas, nessa articulação de rede, nesse conceito de permanência da rede nos serviços de saúde, e essa dimensão rizomática, né? A minha leitura do conceito de rede, ela passa por essa dimensão, né, principalmente na atenção psicossocial, inspirada na teoria filosófica de Gilles Deleuze Guattari, apresentando a sua obra Mil Platôs. Então, nesse contexto, a rede rizomática se refere a uma abordagem que valoriza a complexidade, a diversidade e a interconexão entre os elementos, né? Então, o que eu vou falar aqui? Que não há um centro, né, ou hierarquia fixa. Todos os elementos têm igual importância, cada elemento se conecta a outros, criando uma rede complexa. A rede é composta por elementos heterogêneos, com diferentes funções e características. A rede está em constante mudança e evolução, a não linearidade, enfim. As conexões entre os elementos não seguem uma ordem lógico-hierárquica. Quando a gente fala em rede de saúde, rede em atenção psicossocial, mas aqui eu me remeto à rede de saúde, porque quando a Roseni Pinheiro, uma pesquisadora da UERJ, que vai falar de integralidade, ela fala da rede fazer parte, né? Quer dizer, é questão intrínseca da integralidade. Então, não existe um serviço em saúde que não está em rede versus um que está em rede, né? Quer dizer, o serviço está sempre em rede. Existe uma captura, por vezes, das normas, da burocracia, do serviço público, que faz com que a rede fique mais rígida, né? E não entre nessa perspectiva rizomática necessária, porque cada caso vai ser um caso, então a gente nunca vai ter um padrão, um parâmetro. Então, por isso que ao iniciar aqui, né, eu elenquei uns pontos aqui para não me perder, porque é um assunto muito amplo. Então, quando a gente começa a falar das redes no serviço de saúde, vai buscar no que Deleuze e Guattari escreveram como introdução ao livro Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, que tem o título de Rizoma, né? Subsídios para pensar a questão, né? Os autores se utilizam dessa figura botânica para se referir a sistemas abertos de conexão que transitam no meio social, através de agenciamentos diversos. O rizoma é a raiz, né? Ela é toda bifurcada, ela não tem um segmento linear como o tronco da árvore. Então, por quê? Porque nessa perspectiva a produção de vida se dá sem que haja um eixo estruturado sobre o qual se organiza. Ela se produz a partir de múltiplas conexões, fluxos construídos em processos que criam linhas de contato entre agentes sociais, que são a fonte de produção da realidade. O processo de trabalho em saúde, na sua microopciona sobre uma certa hegemonia do trabalho vivo, né, que esse trabalho ativo da burocracia,
vai nos revelar um mundo extremamente rico, dinâmico, criativo, não estruturado, de alta possibilidade inventiva. Nesse campo, Merri discute o trabalho vivo em ato, que nos fala da potência constituinte do trabalho influente, no seu alto grau de governar a produção de cuidado e as tecnologias de produção de cuidado, onde o trabalho vivo é o elemento central dessa abordagem. O trabalho vivo, ele sofre processos, né, de captura, muitas vezes pela normativa, que hegemoniza o funcionamento do serviço de saúde, mas, ao mesmo tempo, sua capacidade rizomática de abrir linhas de fuga. Por exemplo, né, um caso de um ambulatório na atenção básica, que tem um horário extremamente rígido para atender. Então, precisa de uma rede ali, de uma conversa para abrir, por vezes, um horário onde as pessoas... Então, são esses movimentos, esses pequenos gestos inventivos, né, que fazem com que a comunicação no serviço, né, possa, de alguma forma, se movimentar e as pessoas poderem ser protagonistas ali a todo momento, dando ideias. Então, é a rede dentro do serviço, a rede de um serviço que se comunica com o outro. Ou, para ilustrar um pouco essa afirmação, a gente pode lembrar que a organização da rede básica de saúde, no Sistema Único de Saúde, é excessivamente normatizada. O PSF reflete muito essa diretriz normativa, ainda mais quando a rede opera sob a lógica das ações programáticas e determina, né, esses horários específicos que eu comentei aqui agora, para atender o tipo de clientela, fichas, senhas, disponibilidade de certos procedimentos, enfim. A norma impõe fortes amarras aos trabalhadores, que se veem constrangidos no objetivo de produzir o cuidado. Isso é o aprisionamento do trabalho vivo, impeditivo para o estabelecimento de relações positivas para com os usuários. Por outro lado, imaginemos que o trabalho vivo em ato é autogovernável e, portanto, passível de subverter a ordem e a norma e abrir linhas de fuga em que ele possa liberar. Essa articulação em rede na atenção psicossocial, ela tem muito a ver com os protagonismos singulares de pessoas, de trabalhadores de saúde, que vão se articular numa possibilidade ou de emancipação do sujeito, ou que o sujeito tem uma escuta, por exemplo, um morador de rua tem uma escuta no ambulatório de atenção básica, por conta da questão da tuberculose que ele apresenta. Então, o pessoal da atenção básica deixar de pensar que essa pessoa é só usuário do CAPS, que também não é usuário do sistema de saúde, e, por vezes, os trabalhadores de saúde mental terem que, né, ter um matriciamento, um contato com o pessoal da atenção básica para estar falando dessa importância junto a esse trabalho. Enfim, quando os trabalhadores de saúde desejam, eles fazem e operam nas suas relações outros fluxos de conexão com suas equipes, outras unidades de saúde e, principalmente, com os usuários. Nesses casos, o cuidado vai se produzir na rede que se formou e não na estrutura que permanece rígida sob o império da norma. Então, essa rede, ela implica movimento, né? A instituição da norma sobre a qual o trabalho vivo perde sua potência resolutiva. No serviço de saúde, há uma multiplicidade de redes operando em conexão de produção do cuidado. A cartografia do trabalho vivo é composta por muitas linhas. Sim. Deu uma travada um pouco na sua fala, pelo menos aqui no meu computador, se você puder retomar o finalzinho da sua fala. Eu estava falando, eu estava falando dessa coisa da instituição da norma, né, onde o trabalho vivo perde sua potência resolutiva, e as redes que se operam, que constroem linhas de produção de cuidado, ela vai se abrir em múltiplas direções, ela vai ser conexões com suas equipes, outras unidades de saúde, principalmente com os usuários. O cuidado vai se produzir na rede que se formou e não na estrutura que permanece rígida sob o império da norma. Então, nesse sentido, né, trazendo isso, o Túlio Franco, um pesquisador lá do Instituto de Saúde Coletiva da UF, ele discute essas redes na sua Constituição,
didaticamente, procurando diferenciar 3 níveis de organização das mesmas, né? No sentido dessa imanência das redes no processo de trabalho de saúde, né? Aquilo que eu falei no início, quer dizer, as redes são constitutivas desses sistemas produtivos. Que tipo de rede é que está operando em certos processos de trabalho, ou seja, né? Não questionamos sua existência. Né? Ele fala de analisar e caracterizar as redes, mas elas sempre vão existir. A segunda questão que ele coloca é também a respeito desse caráter rizomático, né? Dessa micropolítica dos processos de trabalho, essa rede que adota como parâmetro o foco da micropolítica, e essa escuta que tem a ver com a ideia de uma rede não modelar, que não serializa as práticas em saúde, porque cada caso tem um novo cuidado a ser produzido, respeitando singularidades e fazendo a todo momento novos fluxos de competência. Ele procura significar a rede que opera com base no trabalho vivo em ato e as múltiplas conexões possíveis a partir do ambiente de produção. E a terceira questão, discutida por Franco, diz respeito ao caráter autoanalítico e autogestionário presente na rede que opera na micropolítica dos processos de trabalho. O que ele está falando disso? Né? Ele está falando desse movimento protagonista do trabalhador de saúde, né, que tem que ter esse desejo, essa vontade desse movimento na rede. Né? Se a gente pensar no funcionamento das redes de cuidado do SUS, a gente pode ver que entre as diversas unidades, seja ela de equipe de saúde da família, unidade básica, serviço de especialidade, rede hospitalar, e mesmo atendimento pré-hospitalar, eles vão trabalhar comunicando-se mutuamente, um processo que de longe pode verificar que é funcionamento em rede. O mesmo se repete em uma unidade de saúde, onde as diversas microunidades de produção têm, por sua vez, uma inter-relação quando produzem procedimentos que são consumidos pelos diversos usuários que transitam naquele estabelecimento, buscando resolutividade para... E tem a rede entre si, que as equipes ou trabalhadores de saúde vão produzir, né? Que tem grande intensidade na busca de produção de cuidado. A gente viu do projeto terapêutico singular, quando os profissionais se articulam, são várias pessoas pensando, então a rede entre pessoas, como é que fortalece, né, o serviço de saúde, enfim. E a gente tem uma cultura também de encaminhamento, que se expressa pela normativa de referência e contra-referência, expressões de larga utilização no SUS, né? O grau de interdependência é sempre alto no espaço de trabalho interno, numa unidade de saúde, ou mesmo em uma equipe de PSF. Um ou outro profissional pode imaginariamente pensar que seu saber e fazer se sobrepõe ao dos outros trabalhadores de saúde. Cultura essa construída pela tradição das corporações e sua forma mesquinhada de ver o mundo da produção de saúde. Mas essas impressões ilusórias sobre o trabalho em saúde não resistem a um pequeno exercício de observação no espaço da micropolítica, onde é fácil verificar que ali se processa uma rede de relações autorreferenciada aos próprios trabalhadores que, entre si, vão definindo os atos necessários à produção de cuidado a cada usuário que chega, em movimentos que se repetem no dia a dia do serviço civil. Então, essa rede está incluindo todo mundo, mesmo o pessoal de apoio, não é só o pessoal de frente, né? O trabalhador de saúde se dá a partir de encontro entre trabalhadores e desses com usuários, isso é, são fluxos permanentes entre sujeitos, e esses fluxos são operativos, políticos, comunicacionais, simbólicos, subjetivos, e formam uma intricada rede de relações a partir da qual os produtos referentes ao cuidado ganham materialidade e condições de consumo. Então, a imanência, né, quer dizer, essa permanência das redes nesse processo traz a ideia de pertença, isso é, os trabalhadores pertencem uns aos outros enquanto equipe que opera mesmo que na informalidade. Pertencem também a uma rede maior, que faz fluxos conectivos com outras equipes, e unidade de saúde tem suas conexões expandidas para o território da área da unidade ou equipe e o domicílio do usuário. Então, o trabalho de qualquer profissional de um serviço de saúde, tomando como exemplo a equipe de saúde da família,
E a gente vê que há conexões, né, em diferentes direções, que podem vir do agente comunitário de saúde no domicílio, que faz vínculo com a família, fluxo com a entidade da comunidade, e ainda se conecta à equipe de saúde, assim como podem vir de qualquer trabalhador da equipe ou mesmo dos usuários. Se o profissional da equipe identifica um problema de saúde, ele tem condições de disparar um projeto terapêutico e vai, a partir dele, multiplicar sua rede rizomática nos processos de trabalho que virão em seguida, com outros profissionais ou mesmo outros serviços de saúde. Sendo essas relações locais ou à distância, pactuadas ou não, é fato que elas existem e operam para a produção do cuidado. Em uma unidade básica de saúde ou estratégia de saúde da família que tem o acolhimento como diretriz do processo de trabalho, a equipe de acolhimento faz rizoma com todos os trabalhadores da unidade de saúde, isto é, ela opera múltiplas conexões nas micro, né, unidades de cuidado, onde há um encontro entre o usuário e o trabalhador, se formam redes com alta capacidade conectiva entre si mesmo e para outras instâncias do amplo cenário de produção. Então, gente, eu trouxe aqui essa conversa, né, falando da imanência, da rede, falando do caráter rizomático e falando da necessária autogestão, o protagonismo, né, desse trabalhador, né, que vai estar nessa dimensão dessas tecnologias leves, né, ligada às tecnologias mais relacionais, que abrem inúmeros espaços que são pelos atos de fala, de escuta, olhar, estoque, em que os sentidos operam junto com os saberes. Isso, sem dúvida, impacta o grau de resolutividade das ações assistenciais e de cuidado. Para a intervenção sobre o mundo das necessidades dos usuários, será sempre necessário o trabalho de vários profissionais operando em rede para resolver os problemas que surgem no cotidiano do serviço de saúde, né? Que é o trabalho centrado, né, nessas tecnologias mais relacionais. Tratam de conexões que fazem entre si os trabalhadores, e é de alta sofisticação e existe uma grande energia à operação desse processo de trabalho. Aqui o trabalho em saúde assume grande complexidade, porque cruza ao mesmo tempo os saberes fazeres de diversos profissionais, atravessado por singularidades, em permanente processo de subjetivação. Tudo isso impacta as práticas cotidianas e o modo de se produzir saúde. As redes que constituem a micropolítica do processo de trabalho se estruturam a partir de determinado território de saberes, práticas, semiótica e subjetiva. Em certas situações, é possível perceber redes em que estão presentes cenários e práticas serializadas, não singulares, e com baixo nível de fluxos conectivos. E, ao mesmo tempo, no mesmo cenário, redes isomáticas operando subjetividades desejantes em alta potência com o trabalho vivo em ato. Por essa constatação, pode-se perceber o quanto é diverso o processo do trabalho no interior de uma equipe de saúde, onde instituído e instituinte estão presentes, significando o processo de permanente, né? Então, é esse movimento, e eu trouxe também essa história da autogestão, da autoanálise, que é um conceito que vem de Barenglitch, nessa questão institucionalista, que fala desse grau de autonomia que os trabalhadores exercem sobre o seu próprio trabalho, para a gente pensar nesse movimento da revolução molecular, né, dessa importância de todo o trabalho, né, de todo trabalhador em saúde mental, todo o trabalho na saúde, né? A autogestão é possível no caso da saúde, justamente porque aqui o trabalho vivo em ato tem forte presença nos processos produtivos, operando sobre altos graus de liberdade. Isso é uma citação do Merri. Isso faz com que qualquer membro de uma equipe, né, possa fazer suas conexões com outros trabalhadores e disparar linhas de cuidado em diferentes direções, promovendo o autocontrole da rede de cuidados que vai se esboçando a partir daí. É isso aí, minha fala foi longa, porque caiu, né? Peço desculpas, né, da demora, mas trouxe essas questões para conversar. Gorete, muito obrigada pela sua fala. Achei muito interessante você trazer essa ideia, né, do rizoma, da micropolítica, em tempos que a gente está vendo esse empuxo, né, do enrijecimento,
dos processos de trabalho, da cronificação desses processos, a gente poder pensar que sempre tem uma possibilidade de uma linha de fuga, de uma abertura, de práticas inventivas que recusem, né, o que já está posto e o que já está muito rígido, assim, né? Então, muito obrigada mesmo. Queria, antes de passar para a próxima convidada, perguntar se o Pedro Gabriel quer falar alguma coisa, fazer algum comentário. Não, podemos continuar, vamos continuar. Vamos continuar? Tá bom. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui para falar sobre intersetorialidade. A gente vai ter a Lorena Sampaio com a gente. Ela é médica pela Universidade de Pernambuco, médica de família e de comunidade pela UERJ, trabalha no consultório na rua Marcolino Candal, da P 1.0, que corresponde a uma parte, né, do centro da cidade do Rio, lá na equipe cigana. Aí ela mandou um slide aqui para a gente que eu vou compartilhar com vocês. Espera aí. Estão conseguindo ver direitinho, gente? O slide? Sim. Sim? Sim. Lorena tá aí pra gente... Estou aqui. Boa tarde, gente. Posso começar? Luísa, está autorizada? Tá joia. Eu acho que já foi razoavelmente apresentada, mas eu me chamo Lorena, eu sou natural de Recife. Eu vim para o Rio mais ou menos há uns 3 anos, justamente fazer residência em Medicina de Família e Comunidade. Atualmente trabalho no consultório na rua. E é uma honra muito grande ter recebido esse convite. Inicialmente, quem me procurou foi o Dr. Pedro, para falar sobre um pouco do trabalho intersetorial na ótica do consultório na rua. Desde o minuto que eu recebi essa incumbência, eu fiquei martelando o que é que eu teria para compartilhar de tão rico assim, sobre esse tema. E aí, assim como a professora Maria Goretti fez, a gente começa a tentar ir refletindo assim, o que é que a gente já tem de bagagem. E eu acho que a minha apresentação vai ser um pouco complementar. Eu fui anotando alguns conceitos que ela trouxe, só que de uma forma um pouco mais empírica, assim, de como que eu estou vendo esses conceitos que muitas pessoas, pelo que eu estou vendo, já estudaram e trouxeram, mas aplicado à realidade prática e à realidade da ponta e à realidade da ponta de quem está na rua. A ponta da ponta. O tema da roda, eu vi que era fundamentos de atenção psicossocial, estratégias de cuidado, rede, intersetorialidade e cuidado colaborativo. E aí eu ousei fazer um recorte e eu trouxe essa intersetorialidade na prática do consultório na rua e com a seguinte pergunta, né? Como enfrentar as barreiras de acesso e garantir o direito à saúde da população em situação de rua? Eu acho que esse é o norte da conversa que a gente vai ter agora. Pode passar para o próximo slide, Luísa. Essa é a foto da minha equipe de consultório na rua. Acho que a maior parte deles não conseguiu nem entrar nesse momento. Ela é formada por psicólogo, assistente social, enfermeira, mais uma médica que veio do programa Mais Médicos, e 3 agentes sociais que, diferente do agente comunitário que vai até a casa da pessoa, eles vão com a gente no território até a pessoa que está em situação de rua. Então, ela não tem um endereço, né? Um endereço, tipo, comprovante de endereço. Pode passar para o próximo slide. E aí, recentemente, eu tive uma conversa com a cientista política dos Estados Unidos, que veio para o Brasil pesquisar um pouco sobre como que a gente faz acontecer essa atenção primária à saúde, como é que a saúde pública funciona aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E aí, numa mini entrevista, digamos, que ela veio fazer comigo, ela trouxe a seguinte pergunta: como é que você veio parar aqui no consultório na rua do centro do Rio de Janeiro? E isso vai ser importante para falar sobre intersetorialidade de uma forma mais pedagógica, acredita em mim.
E aí passa a próxima pergunta, Luísa. Ela disse assim, mas começa do começo. Tipo assim, você nasceu. Não vou contar minha história de vida aqui para vocês, porque a gente não tem nem tempo para isso. Mas, como vocês sabem, eu vim de Recife, tenho a bandeira de Pernambuco aqui atrás. E aí, lá por volta do meu último ano de faculdade, aconteceu um caos, uma história que me marcou muito. E eu acho que esse caos foi definidor dos caminhos que eu segui pela frente, assim, enquanto trajetória médica mesmo. Pode passar o próximo slide. Recife, novembro de 2021, a ala de puérperas da maternidade. Nessa época, o que é que estava acontecendo? Estávamos no segundo ano de pandemia, minha turma, a maior parte, formou antecipada, e eu continuo ainda fazendo os estágios, porque eu não sabia o que é que eu ia fazer da minha vida, assim, em termos de especialidade. E aí, o estágio que eu estava era de ginecologia obstetrícia, e a gente precisava evoluir, acompanhar as mulheres que tinham acabado de parir, e a maioria delas, em 2 dias, ficando tudo bem, não tendo nenhum sangramento, elas iam de alta. Beleza. Sendo que eu me pego um dia tendo que evoluir uma puérpera, que era uma mulher jovem, preta, periférica, em situação de rua, que tinha acabado de parir uma criança vítima de um abuso sexual, ela foi vítima de violência. Assim que a criança nasce, ela vira para um colega que era estudante também de medicina e diz assim, quer para você? A criança nasce muito mal, precisa ficar no CTI por um período. E aí o histórico dessa paciente é que ela era uma paciente psiquiátrica, já tinha passagem por CAPS, tinha perdido segmento, e ninguém queria evoluir essa mulher. E aí chega eu. E eu penso o seguinte, nossa, deve ter sido difícil para as residentes, porque elas não têm paciência. Vou eu, com minha paciência, conversar com essa mulher para ver se eu consigo ter uma outra abordagem que as residentes de ginecologia obstetrícia não estavam conseguindo ter. E aí eu dou de cara com a parede, a mulher não queria muita conversa nem comigo, ela ficava fugindo do leito, saía rodando pelo hospital. E aí eu volto, meio que de mãos abanando, né, para escrever a evolução dela, e penso comigo, como seria a melhor forma de abordar um caso tão complexo como esse, né? Deu mais 24 horas, as residentes de ginecologia obstetrícia tinham pedido um parecer da psiquiatria que demorou muito a chegar, e elas viram assim, que não estava tendo sangramento, não estava tendo nada, disse, ela está de alta obstétrica. E aí vem o segundo questionamento, né? A alta obstétrica, num caso tão complexo desse, vai só pegar a mulher e alta rua? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Isso eu ainda é estudante, tá? Termino esse estágio, não acompanho muito bem como que ia ser esse desfecho, eu sabia que tinha assistente social envolvida com a articulação da guarda da criança, enfim, acabou o estágio para mim. Vou para o estágio seguinte, que era em saúde mental. Um belo dia, passa o slide. No mês seguinte, em dezembro ainda de 2021, uma residente é chamada para evoluir a ala feminina do hospital psiquiátrico. Eu evoluí uma paciente lá. Quando eu chego na ala feminina, eu vejo de longe uma mulher com a fisionomia parecida. E aí eu começo a olhar para ela, ela começa a olhar para mim, eu me aproximo da chefe de enfermagem do setor e pergunto, aquela mulher ali, como que ela veio parar aqui, assim? Qual que é a história dela? Ela disse, essa mulher foi trazida pelo SAMU da rua e chegou aqui em mutismo. Eis que ela se aproxima de mim e me reconhece. É quando eu tenho um insight de que era ela mesma, a mulher que estava na maternidade, que tinha acabado de parir aquela criança um mês atrás. E aí a gente se reencontra, dessa vez, na ala psiquiátrica. Quando eu falo para a chefe da enfermagem, olha, essa mulher ela teve um filho agora, ela estava internada na maternidade, você sabia disso? Não, ninguém sabia disso. Ela passou dias e dias em silêncio. E aí eu caio em si,
me questiono mais uma vez o que é que faz com isso, né? Mando mensagem para a coordenadora, diretora da maternidade, conto que encontrei essa mulher. Enfim, moral da história. Eu volto para casa com uma reflexão muito profunda sobre o que é que acontece com esses casos de violência e de vulnerabilidade de mulheres em situação de quando a gente tem uma rede furada. Quando tem furo na rede, mulheres com histórias como essa voltam para a rua e depois vão parar em manicômios. Foi essa a reflexão que eu tive. Um mês depois, eu termino a faculdade, resolvo que ia ser médica de família e comunidade, porque era a especialidade que eu achava que compreendia mais o traquejo para lidar com situações complexas, e eu acho que eu gostava do desafio. Hoje em dia eu já não sei se é mais por aí. E me mudo para o Rio. Aqui no Rio, faço estágio no consultório na rua, e assim que eu me formo, essa equipe que eu estagiei vira a equipe onde eu tenho o meu primeiro emprego, que é essa equipe que eu estou hoje, há 1 ano. Pode passar o slide, Luísa. E aí, mais uma vez, eu acesso essa pergunta, né? O que acontece quando temos uma rede furada? A professora Maria falou do rizoma, da ideia da raiz, eu trouxe um negócio mais concreto ainda, que é uma rede de futebol cheia de furo, né? Acontece casos como esses. E aí, hoje em dia, trabalhando dentro da atenção primária, que é onde o consultório na rua está inserido, eu percebo como eu estou inserida num dispositivo tão lindo e tão completo. Porque se chega um caso de um paciente com tuberculose que tem uma questão de transtorno mental, que tem um problema com droga, a gente acolhe ele assim de forma inteira. E eu sei que não são todos os lugares onde ele vai chegar que vai ter essa inteireza, digamos assim, né? E aí pode passar para o próximo slide. E aí eu trago a pergunta, que rede é essa que nós estamos falando, né? Se eu estou ali na base, que é uma unidade básica de saúde, para quem não sabe, a minha base fica na Marcolino Candal, em frente à Praça 11. E eu vou para esse território, eu preciso dialogar com 9 clínicas da família. São apenas 9 clínicas da família que o meu território de consultório na rua atualmente cobre. Só que essas clínicas da família, elas estão trabalhando em parceria para garantir o acesso dessas pessoas ou está tendo barreira de acesso? E aí, vamos subir um pouquinho na escala. Vamos para as UPAs, para a rede de urgência e emergência. Quando eu peço uma ambulância, que aqui no Rio de Janeiro chama Vaga Zero, e esse paciente que está grave bate na porta de um pronto-socorro, eu tenho notícia dele, chega a sonhada contra-referência, por mais dura que seja, assim, em papel, chega até mim, muitas vezes não chega. E aí, quais são as estratégias que a gente começou a construir? Na verdade, eu não comecei nada, eu peguei o bonde andando e fui pensando em contribuições, né? Para que essa rede começasse a se costurar. Eu acho que o primeiro caos, o primeiro exemplo que eu queria trazer, pode passar o slide, esse caso da primeira gestante que eu acompanhei em pré-natal, cujo pré-natal se deu totalmente na rua. Então, o que você imaginar que um pré-natal precisa ter para acontecer de forma bem feita, a gente fez integralmente na rua. Então, você imagina que a maca é esse colchãozinho aí, ou, em outros casos, é um lençol, é uma toalha. Que tudo que a gente tem de tecnologia dura, a tecnologia leve já está escancarada aí, né? Mas de tecnologia dura, esse sonarzinho, é uma balança, é uma fita métrica que a gente leva também para a rua. Que se positiva para sífilis, a gente leva a injeção de bezetacil.
que se o companheiro está do lado, ele testa junto também, a gente leva os testezinhos para fazer ali, ó, no cantinho da beirada da calçada. E aí a gente vai criando formas de desengessar esse acesso. Na realidade, esse desengessamento é muito difícil para quem está na ponta da ponta, como eu falei para vocês, né? Mas ele traz desfechos muito felizes, como, por exemplo, é a foto ao lado da gente indo visitar a paciente no pós-parto dela. A criança não pôde ficar com essa mãe, mas a gente conseguiu articular planejamento familiar, fazer com que ela tivesse direito à laqueadura, que ela não ia ter, se a gente não corresse atrás da papelada, e fazer com que a criança ficasse, pelo menos, com alguém da família. Né? Isso é o resumão desse casinho aqui. Pode passar a próxima, Luísa. Esse slide, eu achei que ele seria uma ponte interessante para a gente pensar nessa abordagem intersetorial de forma mais centrada no indivíduo. Então, o indivíduo, quando a gente olha para ele a partir do paradigma biopsicossocial da saúde, a gente precisa prover para ele alimentação, moradia, saneamento, renda, trabalho, atividade física, educação, transporte, acesso a direitos e lazer, né? Então, tudo isso aí. Aí, passa para o próximo slide, Luísa. Imagina o caso de um rapaz que chega para a gente justamente com essa história, tá? A gente diagnosticou tuberculose e tem um uso problemático de álcool e outras drogas. Se é um homem que tem autonomia, aí, Luísa, você pode passar na bolinha bem rápido, porque agora vai aparecer várias bolinhas. Ele consegue alimentação no restaurante popular, ou então nas carreatas que vão fazendo doação. Ele consegue pegar um pernoite no hotel acolhedor. Ele recebe o Bolsa Família e está com o CAD único atualizado. Ele complementa a renda fazendo reciclagem, garimpando. Se ele tem interesse em estudar, a gente tenta articular a questão do EJA para alfabetização. E aí a questão de transporte, atualmente tem uma demanda enorme no consultório na rua, pedindo Rio Card, pedindo Vale Social, e a gente vai e tenta facilitar quando a pessoa está engajada no tratamento. E aí tem a parte do lazer. E isso me lembrou uma frase que eu escutei recentemente, não lembro onde, que era assim, imagine como não é curioso pensar numa pessoa que chega no final de semana e que tem como opção de lazer mais do que o álcool. Mais do que uma caninha da roça. Muitas vezes é a opção de lazer dessa rapaziada. É o álcool. Eu amo fazer dança de salão. Inclusive, foi uma das coisas que me trouxe para o Rio, assim. É minha opção de lazer. Eu gosto de cantar, eu gosto de pular, eu gosto de escutar música, de 1 milhão. Mas para essas pessoas, às vezes, sequer é dada a oportunidade de sonhar com essas outras opções de lazer. E aí é onde vem a história, por exemplo, do álcool. Nesse caso, eu começo a ilustrar e trazer esse exercício dessas perguntas assim que eu comecei a esquematizar, nem sei se tem algo escrito sobre isso, mas eu comecei a pensar como é que a gente faz assim no consultório na rua. Primeiro, a gente vê se o cara tem autonomia ou não para fazer o tratamento. Junto com essa autonomia, ele tem senso de morbidade, ele sabe que se ele não tratar tuberculose mata? Beleza, tem. E o risco de abandono? Como que tá? Essa questão do álcool e da droga desorganiza ele ou não? Ou ele ainda consegue fazer o uso, mas isso não está interferindo no tratamento? E aí o risco de abandono, como que é? A maioria dos meus casos na minha lista de TB são casos que estão no 3º retratamento, assim, abandonaram 3 vezes, estão há 3 anos tratando, por exemplo, tuberculose e o negócio não engaja. Aí pode passar o próximo, Luiz. Esse caso aqui, eu trouxe uma foto para ilustrar, porque era exatamente essa história. E aí, a coisa da autonomia, eu coloquei como resposta depende.
Depende porque no momento que a gente pega esse paciente e começa o tratamento, ele estava muito enfraquecido, ele não conseguia ir até a nossa unidade pegar o remédio, por mais que ele tivesse um senso assim e fosse um cara super antenado, porque ele estava fraco. E aí a gente ia todo dia na rua entregar o remédio dele. Esse risco de abandono, como eu disse, esse também era um caso com terceiro abandono. E aí eu diria que ele continuava tendo esse risco de abandono, porque se a gente não tivesse lá em cima, dando todo o suporte, pegando, botando no carro do consultório na rua, levando para fazer raio-x, articulando com a assistente social, tentando dar entrada em Bolsa Família, vale alimentação, não ia, né? Pode passar para o próximo caso. Esse segundo caso, e aí eu peço licença para quem não gosta de ver ferida e coisas mediciners muito pesadas, eu tive que trazer. Esse foi um dos casos mais difíceis assim que eu vivi no ano passado, não só eu, toda a equipe. Era um paciente com esquizofrenia, totalmente desorganizado, autonomia, nota negativa, que se encontrava ali na porta de Souza Guiar, todo sujo, sem o menor senso de morbidade. Ele já tinha perdido um braço e ele aparece com o pé com uma lesão extensa, assim, inicialmente estava todo necrosado, cheio de miase. Essa primeira foto, que tá horrível, já é a foto mais bonitinha, tá? Acredita em mim. E aí, assim, a gente conseguia colocar ele para dentro do Souza Guiar, pedindo SAMU, botava dentro do nosso carro, chegava lá, ele, ó, metia o pé. E aí vai, tenta de novo, articula, metia o pé. Até que, de tanta gente lá batendo na porta da rua dele mesmo, a gente desiste, entre aspas, de ficar colocando ele para dentro do Souza Guiar, ele voltando para a calçada. Do Souza Guiar, ele voltando para a calçada. A gente começa a tentar criar algum vínculo e ver se ele topava fazer o curativo ali mesmo na rua. Dia assim ele topava, dia seguinte ele não topava. Eis que um belo dia ele também aceita tomar uma injeção de dor. De dor, beleza. Melhorou a dor, não. Eis que no dia seguinte, bote assim, um mês, ele aceita tomar uma injeção de aldodecanoato. E aí o negócio começa a mudar, minha gente. Porque esse paciente que era assim, ó, o pensamento, um belo dia começa a responder, interagir. Se a gente pergunta um negócio, ele responde de forma lógica. E depois de várias tentativas de internação, cujo risco de evadir era altíssimo, esse aldol vai fazendo efeito de um lado, e aí a gente consegue finalmente internar ele em outro lugar que ele segura a onda. E lá ele consegue fazer antibiótico, tem uma avaliação decente da cirurgia vascular. A gente, no final das contas, salva esse pé depois de uns 4 meses de muito trabalho, erros, tentativas, entradas e reentradas. E aí esse é o pé dele agora, no final do ano passado. Atualmente, esse paciente se encontra na unidade de acolhimento. Ele vende bala, ele ganhou muita autonomia. Ele conversa com a equipe, agradece, abraça. Com um braço só, ele abraça a gente. Quer dizer, tem um braço inteiro e o outro que ele não tem. E aí, pode passar, Luísa. Então, eu fico pensando que até essas próprias perguntas norteadoras, tem autonomia, tem morbidade, pode abandonar ou, se for um hospital, evadir. Essas perguntas podem ter respostas que flutuam ao longo da linha do tempo, né? E aí a gente consegue construir autonomia com ele, trazer o senso de morbidade. Hoje em dia ele descobriu a tuberculose e ele está tratando. Aos poucos ele aceita o tratamento no território e depois vai comprando essas pactuações, essas propostas da equipe. Esse paciente não está mais nem na rua. Se você for procurar ele na porta do Souza Guiar, ele não está lá, porque está vendo a vida dele. Aí eu coloquei uma mãozinha dada com a outra, porque isso simboliza o vínculo. Então, não tem injeção de aldol se a gente não tivesse ido lá, ó, todo dia, tentar construir algum vínculo com esse cara. E respeitar a autonomia dele quando ele, com toda a loucura, dizia que não queria ficar no Souza Guiar. Vai fazer o quê? Abandonar? Então, a gente não pode.
E a gente está na ponta da ponta da ponta. Se a gente abandona, ninguém mais faz nada por ele. E aí eu acho que é uma história que simboliza a importância dessa articulação de rede. Por que é importante fazer trabalho intersetorial? Porque trabalho intersetorial muda desfecho. E aqui é uma prova disso. E aí, para fechar, mais um caso de... Pode passar. De mias de gente na rua sendo comida por bicho, né? Dessa vez, em vez de ser no pé, era na cabeça. Gente, mês passado era uma epidemia de gente na rua com miase na cabeça, mas assim, miases profundas. Essa que eu trouxe é um grau leve, acredita em mim mais uma vez, né? Vocês estão até acreditando em mim. E aí, além da miase profunda na cabeça, ele também tem um transtorno psiquiátrico muito grave, mas muito grave mesmo. Senso de autonomia zero, senso de morbidade zero, altíssimo risco de evasão. E aí, faz como? Vamos tentar fazer o Aldol. Já tomava um monte de remédio que não fazia mudar muito, assim, essa autocrítica. E aí, vamos tentar ofertar o curativo no território. Um dia aceita, outro dia não. E aí, aos poucos, não topa nada. E o negócio agravando. Vamos, então, procurar um leito no hospital geral que tenha suporte de saúde mental, porque aí ele vai segurar. Assim, diga-se de passagem, foi pelo menos uns 10 tentativas de chamar a ambulância para esse caso aqui, tá? E aí ia para emergência, aquela velha história que a gente aprendeu, né? Chega lá, ele evade no mesmo dia. Então, vamos ir atrás de um leito que tenha um suporte de saúde mental bom, né? Não pode ser uma emergência qualquer para esse cara sustentar ficar. Conseguimos um leito no Rafael de Paula. E aí, beleza. Consegue ambulância, leva ele para o SER, do SER transfere para o Rafael de Paula, todo um alinhamento de astros, articulação com superintendência, maior coisa. Chega lá, ele passa 5 dias e foge do Rafael de Paula. Como o homem consegue fugir do Rafael de Paula? Eu não sei. Eu sei que este homem sai de Curicica e reaparece na Lapa no dia seguinte. Como você conseguiu fazer isso, fulano? Vim andando. Então, tá bom. Eis que a gente começa a perceber que não dá para ir com ele para muito longe, que ele quer ser tratado naquele território. E aí ele, uma vez, deu uma dica assim, olha, e a Gamboa? E o Hospital da Gamboa? Essa dica tinha sido antiga. O Hospital da Gamboa é o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, o CPRJ. Quando a gente começou a dar ouvidos para essa dica, ele já não queria mais conversa com ninguém, curativo, para ele já estava bom, e os bichos lá comendo, e ele, não, já estou bom. Foram necessários mais 2 SAMUs e 2 bombeiros para colocar esse rapaz na ambulância, levar ele para o CPRJ, 10 dias de internação, e aí, pode passar para o próximo. É mais ou menos assim que está a cabeça dele semana passada. Aí, volta para mim, por favor, Luísa. Eu coloquei em anexo esse poema de Augusto dos Anjos. Minha mãe, ela é paraibana, ela está aqui assistindo essa apresentação, e Augusto dos Anjos é conterrâneo dela. Não sei se vocês já ouviram Psicologia de um Vencido, mas lá pelo final ele diz assim, já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Quando eu me pegava olhando esse caso, eu só lembrava desse poema. Porque eu fazia, não é possível que um poema feito para um morto está acontecendo em gente viva. Pode seguir, Luísa, passa 2. E aí, por fim, quando eu recebi esse convite para trazer um pouco assim essa tempestade de ideias de como é que a gente faz acontecer na prática essa intersetorialidade tão desafiadora, que não tem receita de bolo,
que tem que ser individual, que não dá para ser um trabalho em série, fordista, como disse Maria Goretti. Eu fui pesquisar sobre Istamira, que dá nome à frente, né? E aí eu vi que Istamira foi, ainda não assisti o documentário, mas ela foi internada no dia 26 de setembro de 2011, por causa de uma infecção no braço. E aí, após 2 dias no aguardo de atendimento no corredor do hospital, o quadro avançou para uma infecção generalizada. Ela não resistiu e faleceu no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 2011. Uma história muito triste, uma história que, infelizmente, se repete, e se repete de forma escancarada, assim, porque se repete com os nossos pacientes, ainda que a gente vá lá bater na porta de cada serviço para tentar advogar por eles, assim, não, tem que ser atendido, tá? Não dá para passar batido, não dá para ser só mais um na fila. Cadê a equidade? E eu achei curioso porque o ano que ela morreu, em 2011, é também o ano da criação do primeiro consultório na rua do Rio de Janeiro, da primeira equipe de consultório na rua, que é a equipe cigana, que é a equipe onde eu estou hoje. E como a implementação dessas equipes, em paralelo a um trabalho que precisa andar lado a lado com a atenção primária, com a RAPS, com as emergências, com toda a rede de saúde, com não só o SUS, mas junto com a SUS, que é Sistema Único de Assistência Social, entre 1 milhão de equipamentos que eu poderia citar aqui. Eu comecei até a escrever um poeminha de equipamentos tentando rimar as coisas, tipo assim, Cipop, RAPS, Centro Pop, CAPS. Mas o poema não terminou, tá, gente? E aí vai ficar para a próxima. Como a existência, a presença da equipe dentro desses lugares vai costurando essa rede. Para vocês terem ideia, hoje em dia, a gente, depois de uma reunião com o Celso Aguiar, a gente conseguiu ter um grupo de WhatsApp com eles e a gente diz assim, olha, tem um paciente nosso, Pop Rua, que está chegando aí, de ambulância, de SAMU, e que a gente quer saber como é que vai ser a evolução dele. Ou então, o paciente ainda está aí, ou então, o paciente foi de alta, cadê a alta dele? Ele perdeu, rasgou, a chuva molhou. Manda para a gente, para estreitar essa comunicação, né? E acho que, em linhas gerais, é isso. Eu tentei ser mais didática e mais prática e trazer uma fala um pouco mais pessoal mesmo, mas que não deixasse passar toda a riqueza, assim, do que a gente vem construindo, que eu venho experienciando nesse 1 ano de consultório na rua. Essa é a foto da gente num piquenique no São João. A gente fez um coração de biscoito Globo a partir de doações que a gente foi arrecadando na Central. E eu só tenho a agradecer ao convite. Eu fiquei muito nervosa antes, assim, para preparar isso, porque eu queria entregar uma coisa muito legal e, de fato, dar o meu melhor para representar esse trabalho. Espero que vocês tenham se sensibilizado. A galera aqui já deve ser um público enviesado, né? Mas é um pouquinho da experiência que eu vivo, 44 horas semanais atualmente, e que eu trouxe para dividir com vocês. Obrigada, gente. Muitas palminhas aqui. Lorena, muito obrigada pela sua fala. Realmente é muito importante existir um espaço que a gente possa colocar em debate a valorização dessa rede intersetorial, né? Principalmente entendendo que infelizmente, essa experiência que você traz não é presente em todas as instituições de acolhimento, né? É muito importante a gente ouvir esse relato de cuidado tão afetivo, né? Que vem desse lugar, caracterizando muito o tipo de atuação que a gente aposta numa perspectiva ética, né? Do que deve ser a saúde pública, né? Então, muito obrigada. Com certeza todo mundo adorou essa fala. Lorena, eu queria agradecer também. Foi uma fala muito sensível. E eu acho que o que me chamou muita atenção assim, na sua fala foi autonomia, depende. Porque autonomia não é um conceito estático, né? Ele permite gradações e caso a caso mesmo, que foi o que você trouxe, assim. Cada sujeito, a gente vai perceber gradações de autonomia em fases diferentes da vida e como a gente vai construindo, co-construindo esse trabalho junto com ele, e pensando no que faz sentido a partir da ideia de intersetorialidade, vai ser diferente, isso vai variar. Então, acho que isso que foi o legal, né, de uma experiência prática e concreta que você trouxe, que a gente conseguiu perceber como que cada caso ele vai ser, né,
pensado por fios, a cada momento, a cada fase, e que isso vai fazer muita diferença no trabalho, né? Então, muito obrigada mesmo. Bom, dando seguimento, né, para nossa última fala, eu vou chamar agora o Thiago Ferreira. Ele é diretor do CAPS Maria do Socorro da Rocinha. Aí ele vai fazer uma fala um pouco unindo esses 3 eixos que a gente se propôs a fala hoje. Thiago, se você quiser, já pode começar. Tá bem. Boa tarde, pessoal. A gente vai até que horas? A gente vai até 6h30, mas pode passar um pouquinho. Se todo mundo concordar, a gente passa um pouquinho para ter um pouquinho mais de debate. Vou ser breve. Bom, a fala da Lorena me emocionou muito também, assim, acho que, enfim, ao mesmo tempo, né, acho que ela conseguiu, vai ser difícil falar depois de você, Lorena. Você falou muito bem, a Gorete também, mas você falou muito bem, foi muito emocionante, assim, acho que você se mostrar imagens também, acho que a gente vê como a gente, cara, como esse país é miserável ao mesmo tempo, triste, miserável, com tantas precariedades, tantas vulnerabilidades, e ao mesmo tempo quanto o SUS é incrível, né, assim, quanto o SUS é criativo, é inventivo, é humano, né, quanta potência tem no SUS, especialmente até uma dúvida que eu fiquei, esse usuário é o Igor, Lorena? Eu já acompanhei ele. Exatamente. Você reconheceu ele, Thiago. Ele já teve aí 2 anos atrás com um buraco na cabeça, mesma história. Aí ele agora pulou o muro do Rubens Correia ontem. Tá na rua de novo? É isso. Bom, então, pessoal, acho que a proposta é falar sobre intersetorialidade, rede e cuidado colaborativo. Né? Hoje, especialmente, né, eu fui no clube, encontrei a Cristina Ventura, né, a professora Cristina, aí ela me falou, eu estava sabendo do projeto de lei da Damares Alves, né? É um projeto de lei, deixa eu ver aqui o número, não que tem muita relevância, vocês podem ver depois. Fechando aqui. Projeto de lei 178 de 2023, né, do Senado, que propõe uma política de saúde mental para a infância e adolescência. Né? Contei Cristina chateada, falando e aí fui ler o projeto de lei, assim, a gente está num momento difícil, porque parece que a gente conseguiu vencer o golpe, mas perdeu as eleições, né? Assim, então, perdeu as eleições no sentido de dificuldade de governabilidade e de quantas pautas ultraconservadoras que se conseguiu segurar por muito tempo estão passando, assim, né? Acabou de passar no Senado esse projeto de lei que fala, o primeiro parágrafo, né, primeiro artigo, fala que os programas de saúde mental para crianças e adolescentes promoverão atenção psicossocial básica e especializada, de urgência, emergência e de atenção hospitalar. Né? Esse é o primeiro parágrafo. Colocando essa atenção hospitalar no centro, de novo, da atenção do cuidado à criança e adolescente. Assim, eu quero articular isso com o tema, porque assim, é muito triste ver isso. Assim, é muito difícil, acho que para mim é difícil, acho que especialmente para a geração que construiu a reforma psiquiátrica deve ser bem difícil também, né? Eu conheci a Clínica Amendoeiros, né, em 2009, era uma clínica que tinha sido uma clínica que recebia crianças e adolescentes, né? E acabou virando um pequeno campo de concentração, nem tão pequeno assim, um lugar horrível, assim, tipo, a pior clínica que eu conheci na vida, né? De um lugar de profundo sofrimento. Acompanhei alguns usuários lá quando era estagiário, e alguns usuários, né, que foram da Amendoeiros estão no CAPS hoje, no CAPS que eu trabalho. Né? E aí a gente já sabe no que deu a hospitalização de criança e adolescente, assim, de criança e adolescente. A gente já sabe o que deu nisso, a tragédia que deu isso para o país. Né? E assim, eu acho que eu queria articular isso com o tema, porque a gente vive um momento de profunda simplificação das coisas, né? De profunda simplificação técnica, de profunda simplificação ideológica, né?
E a atenção psicossocial e o conceito de intersetorialidade, cuidado colaborativo e rede, dependem de um paradigma que pense a partir do paradigma da complexidade. Né? A gente precisa entender as questões da atenção psicossociais como questões complexas, multifatoriais, que precisam de visões diferentes, né, e de articulações diferentes. Que não tem uma tecnologia pronta e um manual para conduzir, por exemplo. Não há um manual para conduzir o caso do Igor, por exemplo. Né? Não há eu não preparei nenhuma ilustração. Né? Eu estava com o professor Pedro, Gabriel sempre colocava umas flores como plano de fundo na apresentação da frente da Samira, né? Eu não cuido de flores, né, em casa. Aí eu estava com o Pedro para botar flores e falar, tá vendo? Por isso que o Pedro é um dos autores da atenção psicossocial, porque ele cuida de flores, é um negócio super complexo. Eu não consigo cuidar. Porque depende de vários fatores em que o manual que diga como. Né? Então, essa é a única ilustração que eu estava contando, assim, mas hoje eu acho que o Pedro está no YouTube, então não tem essa ilustração. Para dizer assim. Então, acho que a gente lida na atenção psicossocial com fenômenos extremamente complexos, difíceis, cujo cuidado precisa ser articulado em situações muito diversas, sempre. Né? E a ideia de uma clínica baseada na complexidade, né, e de serviços de saúde baseados em complexidade é profundamente contra-hegemônica. Né? Então, assim, intersetorialidade e rede e cuidado colaborativo são conceitos profundamente contra-hegemônicos hoje, infelizmente. São conceitos que em algum momento, né, talvez assim, talvez que estavam consolidados e talvez estivessem consolidados do ponto de vista técnico, mas que hoje parece que as coisas estão meio pessimistas. Eu tenho a sensação de que há uma simplificação que está cada vez mais abordando os serviços de saúde mental, né, se aprofundando assim, no país inteiro, né, e tratando a retomada de práticas simplistas, né, simplistas e com a violência que o simplismo tem, numa realidade tão difícil, numa realidade brasileira, numa realidade numa clínica tão difícil, tão fina como a da atenção psicossocial. Né? Essa semana eu tive que lidar com uma questão curiosa no CAPS. Né? Eu vou falar de algo que parece bem simples, mas que envolve profunda intersetorialidade e um processo histórico muito profundo, né? Assim, muito, muito difícil, né? De muita luta. Um usuário do CAPS, em crise, se colocando em risco, ele se machucou essa semana, acabou sendo ameaçado também pelo tráfico, né? E ele estava no CAPS filmando as coisas, falando que ia denunciar, enfim, muito um atrito com o CAPS, muito refratário ao acompanhamento, um usuário com muito vínculo, né, com a unidade e comigo e com vários profissionais do CAPS, vários trabalhadores do CAPS. Né? E aí eles precisavam colocar ele em acolhimento noturno, né? E garantir que ele ficasse no acolhimento noturno para garantir um mínimo de proteção, né, e de cuidado para ele. E a grande preocupação dele, a grande dificuldade que diluiu, né, a forma como ele estava refratário ao acolhimento noturno, era que ele queria ir na escola. Né? Ele queria poder sair do CAPS durante o período de acolhimento, né, substitutivo da internação, né, e ir à escola e voltar para o CAPS. Ir para a escola às 6 e voltar para o CAPS às 10. Né? E aí foi possível acordar isso com ele, e ele está no acolhimento há 7 dias agora, 6 dias. Aproximadamente, hoje é quinta-feira, faz 7 dias. E bem, né, a gente está conseguindo garantir o cuidado desse usuário. Né? E isso dependeu de uma discussão com a escola, né, de uma construção do caso com a escola, de um trabalho da equipe com a vizinhança, com as pessoas próximas a ele, com a atenção primária, porque ele precisa fazer o curativo, ele queimou a mão e ele precisa fazer um curativo. Né? Todos os dias precisa fazer um acompanhamento desse machucado. E não é simples, não é só ele ir lá, descer e fazer o curativo. Não tem todo
uma dificuldade relacional que é fina e que precisa de sensibilidade técnica, né, e de articulação em rede, de corresponsabilização, né, que são princípios do cuidado colaborativo. Né. Construir um caso em rede, né, e com atores do campo da saúde, atores intersetoriais se corresponsabilizando, né, é algo muito muito complexo. Né. É algo complexo, trabalhoso, difícil, fino e necessário ao mesmo tempo. Né. Eu não vejo como acompanhar casos graves nas situações de vulnerabilidade que a gente se depara, né, no meio urbano, no Rio de Janeiro, que a gente pode então, generalizar para o restante do país, mesmo para o interior, né, assim, a gente lida com situações extremamente complexas, a gente precisa de diversos atores, e a Lorena falou um pouco sobre quanto é difícil contar com corresponsabilização, né, assim, quanto é difícil, é sempre difícil quando a gente precisa contar, por exemplo, com internação clínica para o usuário de saúde mental, porque sempre tem essa separação, o usuário de saúde mental, ele é apenas usuário de saúde mental, ele não tem corpo, né? E aí o usuário vai para um serviço clínico, com raras exceções, né, vai para um hospital, com raras exceções, o serviço se responsabiliza minimamente por garantir os cuidados dele, considerando a complexidade, da sua fragilidade psíquica, né, sua fragilidade psicossocial. O que, de alguma maneira, reproduz o que a gente via antes. O usuário era cuidado no serviço de saúde, exclusivamente saúde mental, né, tese, né, o hospital psiquiátrico, né, e todo o cuidado clínico era absolutamente negligenciado. Né. Então, assim, na verdade, é a mesma coisa, duas faces da mesma moeda. Né. E garantir com responsabilização, diálogo, diálogo, ações conjuntas, uma construção conjunta do caso, né, poder conversar com a escola, com a assistência social, poder conversar com os diversos setores. Eu queria, por exemplo, muito que a gente pudesse conversar com a segurança pública. Acho que seria muito importante para a saúde mental e revolucionário para a saúde mental que a gente pudesse ter algum diálogo com a parte enorme do Estado, que é a segurança pública. Mas não há nenhum diálogo, né, porque a segurança pública não se organiza no campo democrático desse país. A segurança pública não dialoga com ninguém. E aí assim, como construir uma rede de cuidado colaborativo numa rede, né, e ações de cuidado colaborativo efetivas, né, numa cidade, num país, né, em que a democracia é profundamente precária. Né? O Estado de Direito é profundamente precário. Eu lembro de um congresso na UERJ, não lembro quando foi, acho que foi 2012, 2013, me lembro. Mas tinha uma pessoa apresentando, era uma apresentação de Trieste, né? Uma pessoa que era de Trieste, na Itália, falando sobre a reforma psiquiátrica italiana e falando da necessidade de substituir, de criar ações inventivas e tal, criativas para evitar, por exemplo, a contenção física de um usuário de saúde mental, né? Porque isso é frequentemente vivido como violência pelos usuários. Nem sempre é realizado com violência, né? Mas eventualmente é vivido como violência pelos usuários. Né? Pelo menos no momento em que acontece. São sempre situações difíceis que a gente tenta evitar. Né? E essa pessoa que apresentava nesse congresso disse que, olha, em Trieste a gente não tem mais isso, não há mais contenção. Né? E aí isso eu lembro que essa fala me marcou muito, assim, na época, e depois ouvindo essa pessoa falar, né, ele falou de todo um diálogo com as equipes de emergência lá, né, com os bombeiros e tal, né, e com a polícia. E eu fico pensando, como seria possível fazer isso na Rocinha ou na rua do Rio de Janeiro, né, na rua da Zona Sul do Rio de Janeiro, assim, né, onde, assim, algumas vezes a gente já precisou atuar para evitar linchamento de usuário em crise, né, onde algumas vezes, em vários momentos, assim, eu estou lá na Rocinha há alguns anos, e, assim, em vários momentos a gente teve arma apontada para o profissional de saúde, em todos os lugares, assim, arma apontada pela polícia. Né? Então, assim, eu acho que o grande desafio de implementação desses conceitos, né,
além do fato de serem contra-hegemônicos, estão no momento de simplificação, de reducionismo, de propostas de cuidados baseadas em testes, em protocolos, as pessoas hoje discutem muito diagnóstico precoce, protocolo para ver se o usuário é um usuário grave, faz um uso abusivo de uso de drogas, protocolo para ver se o usuário tem risco, qual o nível de risco de suicídio, né? E essas são ferramentas que são importantes serem estudadas, mas também elas contêm uma ideia de simplificação perigosa, né? Para o problema pelo qual a atenção psicossocial se debruça. Assim. Acho que esse é um grande desafio atual, assim, garantir acho que a gente está falando de resistir, assim, né? A gente está falando de resistência ainda, e acho que a gente precisa resistir com esses conceitos, por esse momento de simplificação, de avanço também de novo, né, de avanço de simplificações no cuidado da saúde mental, e simplificações epistêmicas que estão sempre junto com interesses financeiros, assim, como a gente já viveu isso antes, né? Sabe onde dá, né? Uma grande hospitalização e tal, né? E ao mesmo tempo, quando também, né, assim, garantindo esses conceitos, não é possível ter plenamente reforma psiquiátrica, atenção psicossocial, sem ter Estado democrático de direito. Não é possível ter SUS sem ter Estado democrático de direito, nem reforma psiquiátrica, nem atenção psicossocial, nem trabalho em rede, nem intersetorialidade, né? Nem cuidado colaborativo, se a gente não consegue garantir democracia, diálogo entre as instituições, né? Enfim, acho que é isso que eu queria dizer. Tentando resumir também, porque é falta do tempo, e também der tempo a gente comenta. Tiago, obrigada pela fala. Eu acho que o que você trouxe é muito importante para a gente ter em mente que a atenção psicossocial é um campo em disputa, né? A gente tem em curso aí lógicas das mais diversas, individualizantes, manicomiais, e também as lógicas, né, antimanicomiais, que pensam na atenção psicossocial sendo feita de outra forma. Então, disputar também e apostar nesses conceitos é algo que a gente tem que fazer sempre, tá sempre rediscutindo eles e pensando como potencializar isso na concretude, né, nas práticas cotidianas, em qualquer dos equipamentos, né, de saúde, não só da atenção psicossocial, mas nos outros também. Obrigada. Queria também agradecer a sua fala, Tiago. É muito importante pensar como esses conceitos aparecem na prática, né? Em relação às outras falas também que foram feitas hoje. E você comentou mais para o começo, né, dessa fala, sobre o SUS como um dispositivo, assim, inventivo, criativo, né? E aí me veio que apostando nessa possibilidade de reinvenção que a gente consegue encontrar rupturas na nossa realidade, né? A gente vai produzindo vida, vai buscando cuidado em meio a toda essa precarização desse sistema, muito relacionado também, tipo, a como... o que eu comentei anteriormente, até na fala da Lorena, né? Desse lugar de afeto, assim, né? Que a gente não pode abrir mão para produzir cuidado. Isso entra muito em contraste com uma proposta de saúde privada, às vezes, que, enfim, não dá conta realmente da parte humana, assim, das relações que aparecem invariavelmente em qualquer dinâmica de cuidado. Gente, então, esses foram nossos pré-escritos, né? A gente vai começar o debate. Se alguém quiser se inscrever. Vai, Paulo, pode falar. Depois, B. Ferreira. Olá, gente, boa noite, né? Sou Paulo, sou assistente social de um CAPS 3 aqui no município de Mesquita. Essa fala aqui de Tiago, Lorena, parabéns pela sua apresentação que você trouxe. Acho que limpou bastante com o que a professora Goretti colocou, né? A vontade profissional de fazer, né? E hoje a gente tem tido muita dificuldade nesse sentido. E eu me atenho muito ao que o Tiago trouxe, né? Numa palavra, num conceito que é a corresponsabilização. Tá? Quando a gente fala de intersetorialidade, a gente fala nessa questão da corresponsabilização, né? Porque o usuário de saúde mental não é apenas o usuário da atenção psicossocial, né?
Ele é um usuário da rede, usuário da rede. E quando a gente fala de uma pessoa com transtorno mental, eu tenho muito esse diálogo intersetorial, eu busco muito a rede, né? Enquanto técnico de saúde mental, e isso ainda é muito caro. Esse tema ainda é muito caro para o nosso trabalho na ponta. E quando você fala que está na ponta da ponta, eu acho isso muito significativo quando você busca de um lugar que vem de extrema dificuldade, né, de pessoas que estão ali na extrema vulnerabilidade, né, em situação de rua, né, com todos os atravessamentos, e conseguir fazer esse trabalho com uma força de vontade profissional. Falar em trabalho humanizado aqui, não cabe que nós temos que ter esse olhar para fazer o nosso trabalho. Então, inclusive, eu junto um pouco, né, esse combo que foi hoje a discussão da roda, em falar do meu trabalho de mestrado aí no IPUB, né, que é um matriciamento como estratégia de ampliação da atenção psicossocial, falando ali um pouquinho do olhar meu enquanto trabalhador CAPS. E é muito difícil, até por conta da questão política dos profissionais, né, da contratação de profissionais que estão na atenção psicossocial, estão no trabalho da saúde mental, nem todos têm uma formação, nem todos têm esse entendimento, tem muita dificuldade no diálogo com a atenção primária, nesse sentido de compartilhar cuidado, né? E até na minha tese eu estou tendo muito cuidado para que essa ferramenta matriciamento não se torne um filtro de encaminhamento da atenção primária para o CAPS, para a atenção psicossocial. Eu acho que dialoga muito com esse trabalho. Eu trago um encontro intersetorial, eu busco, até mesmo com a justiça, que eu acho muito interessante. A gente aqui, eu, enquanto técnico do CAPS, eu tenho uma aproximação muito assim positiva com a justiça nesse sentido, com as promotoras, enfim, de um diálogo não judicializado, mas de buscar eles para um cuidado mesmo nesse conceito de intersetorialidade. Eu fiquei ainda muito implicado quando a gente, enquanto profissionais, né, na atenção psicossocial, porque ainda é algo que não é uma receita de bolo. Eu falo sempre, a reforma psiquiátrica ela ainda não está dada, ela segue a cada dia em construção, devido, né, a essas derrocadas que a gente vem sofrendo, enfim, por conta de gestões, atores gestores, entendeu? Que muitos ou não entendem ou não querem se comprometer com a efetivação desse cuidado, e é onde a gente vê que é o alijamento das pessoas com transtorno mental. Hoje ainda é muito difícil você caminhar a partir da atenção especializada, a partir do CAPS, e você ofertar um cuidado integral para esses usuários, para essa população que a gente atende, né, na atenção psicossocial, na RAPS, né, nos CAPS. Então, mas é isso aí, a Pristamira é um lugar de educação permanente, onde a gente vai aprendendo. Lorena, mais uma vez parabenizo de você falar desse lugar, do consultório na rua, né? Nós temos aqui uma equipe, enfim, e a gente vê como é diversa as intervenções, as ferramentas, a instrumentalidade a partir do profissional, entendeu? Essa capacidade teleológica de você sair do engessamento, sair daquela coisa conceitual que às vezes se prende, para você buscar caminhos
para poder a gente ofertar cuidados, né, mais efetivos a essa população. Muito boa essa roda de hoje, excelente. Obrigada, Paulo. Passar a palavra para a Ferreira, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Show. Então, vou tentar falar rapidinho, que a gente já passou do horário, mas, primeiro de tudo, me apresentar. Me chamo Bernardo Ferreira, sou uma pessoa transmasculina, periférico aqui de Bangu. Estou trabalhador da rede, mas estou aqui hoje, sobretudo enquanto usuário. Eu gosto muito de participar aqui desses encontros, sou usuário também da RAPS. E ouvindo vocês falarem, assim, sobretudo na fala da Lorene, agora do Tiago, que traz a questão da segurança pública, aqui onde eu moro, na Zona Oeste, né, uma região dominada pela milícia, em disputa, né, entre o tráfico e milícia, para mim é um lugar extremamente violento. E eu vivi uma experiência recente em que eu, durante muito tempo, relutei para fazer um exame preventivo na minha clínica da família, porque para mim era uma situação de bastante desconforto. Eles queriam me colocar numa roda de mulheres aqui do território, eu fiquei me imaginando com as minhas vizinhas, né, numa sala tudo rosa, e seria uma exposição muito grande, eu acabei não indo, e eu consegui dar início a um acompanhamento nesse sentido, recentemente, num projeto dedicado à população trans, travesti e não binária. E, assim, para mim foi muito difícil, e eu estou trazendo esse exemplo aqui porque a equipe minha equipe do CAPES, né, eu falo que é minha equipe porque, apesar de ter um técnico de referência, eu consigo dialogar com eles dependendo da questão que está me atravessando no momento. E eu consegui ter apoio recentemente de uma enfermeira de lá que está justamente pesquisando sobre violências, né, ginecológicas, obstétricas, e ela vendo o meu desespero, assim, de ter que fazer exame disso, ter que fazer exame daquilo, ela prontamente se colocou lá para me dar um suporte, para me tirar dúvidas, mesmo que a médica, né, a ginecologista em si, ela tenha explicado tudo. Eu estava num espaço de 2x4 com mais 7 pessoas, ela e mais 6 residentes, tendo que falar de coisas extremamente difíceis para mim. Então, assim, ela falou, eu abstraí, eu só queria sair dali correndo, peguei os remédios e, para minha sorte, no mesmo dia eu tinha atendimento no CAPES, e aí eu comentei com o meu técnico de referência, ele falou, peraí, Mário, falei o nome, não sabia se podia falar, mas ele foi lá, chamou, e ela conseguiu ali, entre um atendimento e outro, sentou para me ouvir, para conversar, e eu acho que isso exemplifica um pouco, né, daquilo que vocês estão falando, principalmente quando a gente, enquanto usuários, vai adquirindo autonomia para conseguir falar dessas questões, sabe, com qualquer profissional, de poder apontar qual o caminho que faz mais sentido para você, né, no caso para mim, e poder ter uma equipe próxima num momento bastante difícil para lidar com uma questão, né, que me atravessa muito, tem me ajudado bastante. Então, eu só queria dizer que, assim, que apesar de todos os contratempos que a gente enfrenta, né, e eu, enquanto trabalhador, pude acompanhar isso, né, também de uma outra perspectiva, mas o quanto foi importante para mim receber esse acolhimento ali, né, e inclusive que é o que vai me possibilitar dar continuidade, porque senão eu iria abandonar, né, uma das coisas lá que a Lorena listou, né, eu não ia conseguir sustentar o acompanhamento do início ao fim, como não sustentei inúmeras vezes. Então, assim, graças a uma equipe que conseguiu entender que essa é uma questão difícil para mim, que seria necessário uma proximidade maior, né, nesse acompanhamento, eu vou poder me cuidar também nesse aspecto, né? Então, acho que é muito importante quando o profissional consegue ter esse olhar, né? Eu sei que são muitos casos, é muito trabalho para pouco tempo, sobretudo numa lógica, e só para complementar o que o Thiago falou, assim, acho que é muito difícil, não só sem ter um Estado democrático de direito, Thiago, mas quando a gente vê aí essa proliferação de lógicas de cuidado, como seguir em frente, por exemplo, né, com acúmulos de pessoas. Então, assim, a gente está o tempo todo disputando uma lógica de cuidado, e é muito válido para a gente, enquanto usuário, quando a gente vê tudo isso se materializar na prática, sabe? Então, era só isso mesmo, só trazer esse relato, assim, do quanto que é importante quando todos esses conceitos funcionam e fazem diferença na nossa vida. Muito obrigada, Bernardo. Vou passar agora a palavra para Tiago, né, que levantou a mão também. E eu acho que depois a gente encerra, acho que não tem mais ninguém com mão levantada, então pode ser nosso último comentário. Na verdade, não era nem um comentário, eu só pedir a Lorena para entrar em contato por conta do Igor.
a gente ver se a gente consegue colocar em acolhimento. Tá certo, Tiago. Quando eu comentei que ele pulou o muro do acolhimento noturno do CAPS Rubens Correia, que foi para onde ele saiu do CPRJ, foi para lá. Mas ele está na rua. Oi, Aí amanhã, se tiver alguma novidade, eu falo contigo. Tá, beleza. E obrigado, pessoal. Foi ótima roda de conversa, sempre é. Articulações sendo feitas ao vivo. Vai, Pedro. Você tinha Dado com o Pedro tinha levantado a mão para falar? Levantou. Pode ir. Seu microfone está desligado, Pedro. Acho que ele está falando. Bom. Não, então, só para dizer que eu achei maravilhosa a roda. Quero agradecer as pessoas, a Gorete, a Lorena e o Tiago pela contribuição, e todos os que também falaram antes. Eu acho que vale a pena, de fato, a gente continuar insistindo nesses conceitos que são aparentemente conceitos óbvios, já consolidados, né? Como rede, intersetorialidade, cuidado colaborativo, mas para poder fazer com que eles se tornem, de fato, orientações para o cuidado, principalmente em situações impossíveis, principalmente em situações nas quais, aparentemente, não são intransponíveis do ponto de vista, né, de uma lógica convencional do cuidado, como os casos que foram relatados aqui, né? Acho sensacional. Queria também, há uma questão aqui da equipe da Estadeira, cumprimentar a Luísa e a Marina pela sua estreia como mediadoras da roda, que foram muito bem. E aí aproveitar e também dizer que já estava programado, mas na semana que vem, o Tiago e a Lorena estavam conversando aí sobre o caso desse usuário. Na semana que vem, a gente vai fazer uma discussão sobre acolhimento noturno na cidade do Rio de Janeiro. Já estava programado, o acolhimento noturno digamos assim, um recurso potente para se pensar a questão do cuidado do território, da substituição do modelo do modelo hospitalocêntrico, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe pouco do ponto de vista sistemático sobre como está se dando, né? E quais são os desafios e as experiências dos lugares que, de fato, têm acolhimento noturno. Então, a gente está organizando, mas já deixo aqui o anúncio de que a próxima roda será sobre... E aí, a gente, para restringir ao Rio de Janeiro, viu, Paulo? Quer dizer, para poder tentar pensar a lógica do acolhimento noturno nessa cidade de 6 milhões de habitantes, que fez um processo de redução de leitos que todos apoiamos, né? E que foi feito num tempo, não é um tempo curto, mas foi um tempo menor que 20, 25 anos, uma redução bem grande de leitos, né? E aí, bom, ao lado disso tem também ações sendo desenvolvidas que não são ações do cuidado em liberdade, como a gente sabe, do crescimento de comunidades terapêuticas e das contradições também de algumas políticas sobre cuidado de pessoas que usam substâncias psicoativas, né? Mas a gente vai falar do acolhimento noturno. Então, achei que foi muito legal, Luísa e Marina, eu vou devolver para vocês. Eu só queria aproveitar, porque eu achei que encaixa um pouco nessa discussão de rede, território e tal, a gente falar agora porque o acolhimento noturno também sem intersetorialidade não vai dar, não é isso? Sem rede não vai dar, sem cuidado colaborativo também não vai dar, né? Não, ele pode se transformar em alguma coisa simplesmente de restrição de movimentos e de um modelo mais restritivo eu não quero falar liberdade, porque eu quero falar da coisa da circulação dos pacientes, tá?
E, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um instrumento, digamos assim, é um dispositivo muito recente na atenção psicossocial. Né? Ele é recente de 10, 12 anos. Né? Os CAPS-3 com acolhimento noturno, sendo o acolhimento noturno o dispositivo, assim, vai se tornar um dispositivo-chave, estratégico do cuidado em liberdade para pacientes mais graves. Né? Tá bom? Ok, muito bom. Não sei se a Gorete ainda está na casa. Gorete, muito obrigado mais uma vez. A Gorete está sempre conosco aqui. Lorena, muito obrigado. A Lorena foi a primeira participação dela, foi maravilhosa. E Tiago está sempre presente. Aliás, hoje eu encontrei com o Tiago aqui mesmo no IPUB, né, Tiago? Luísa, volta para você. Gente, só reforçando os agradecimentos do Pedro, foi ótima a roda, foi muito boa a experiência também de estar aqui coordenando com vocês. Esse é um espaço muito potente de construção de conhecimento, de troca, de, enfim, muita coisa, né, que a gente está precisando, né, respirar dentro da atenção psicossocial. Estou muito feliz de poder estar mais uma terça-feira aqui com vocês. Obrigada mesmo, viu?